aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou, dia 28 de abril, e hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 2. Você já sabe que este é um dos capítulos mais conhecidos do livro de Daniel. Apresenta este capítulo uma estátua como sendo o sonho do Nabucodonosor, e a interpretação dada por Daniel por intermédio da iluminação divina é a seguinte: a cabeça de ouro, o império da Babilônia, o peito e os braços de prata, o império da Medopérsia, o quadril, o ventre de bronze, representando a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés, metade ferro, metade barro, Roma dividida, conforme foi anunciado 600 anos antes de Cristo, através desse sonho de Nabucodonosor e a interpretação por parte de Daniel à luz da iluminação divina. Foi exatamente assim que ocorreu o desenrolar dos reinos deste mundo. Perceba que não vivemos numa boa época quando a Babilônia esteve governando, o povo de Deus era escravizado. Quando os persas estiveram, a vontade de Deus também não imperava. Da mesma forma, os gregos, os romanos, os governos, por mais fortes que eles pareciam ser, eles eram sempre dominados por uma incoerência, por um politeísmo e um distanciamento constante de Deus. E em meio a estas mudanças de governo e de reinos, o povo de Deus sempre esteve a perecer e nunca vivendo uma autonomia, mas sempre vivendo uma submissão e muitas vezes escravos de algumas nações. Que coisa triste, esse nunca foi o plano de Deus, mas você observa que o desfecho de Daniel 2, ele é muito bom, porque uma pedra cortada sem um auxílio de mãos, representando o reino de Deus, é o que prevalecerá no final de tudo. A grande pedra, o reino de Deus, a volta de Jesus, abaterá os pés da estátua, que é o período que estamos vivendo agora, e encherá toda a terra. O reino de Deus será estabelecido, mas para aqueles que, ao invés de escolher confiar nas lideranças humanas e na autossuficiência, confiam apenas no Senhor. Já está mais do que provado que o ser humano não consegue construir sua própria felicidade. Olha, houve uma época, por exemplo, de avanços científicos e ainda ocorre, mas tudo começou lá na Exposição de Paris, citada aqui pela lição, por volta do ano 1900, avanços científicos, agora o ser humano encontrou o seu caminho. No século XX, o iluminismo, a nova era da razão, o ser humano achando as respostas para tudo. Mas logo depois veio a primeira grande guerra que destruiu todo o otimismo, 200 milhões de mortos de 1914 a 1918. O ser humano se enche de esperança e ele mesmo destrói as esperanças que ele construiu com suas próprias mãos. Diferente da esperança que o Senhor tem nos proporcionado, nada poderá destruir a esperança que Deus tem nos dado através da sua palavra, porque no final o seu reino preencherá toda a terra e sua palavra se cumprirá. O que o ser humano construiu para si mesmo não se concretiza, mas o que Deus planejou, isto sim se concretizará. Continue confiando no Senhor. Aliás, a nossa esperança é o Senhor. A minha esperança está no Senhor. E a sua? Você confia verdadeiramente nas promessas de Deus? Prepare-se, o reino dele encherá toda a terra. A volta de Jesus é uma realidade e o livro de Daniel confirma isso. Ore comigo, Pai, ajuda-nos a não ficar confiando em governos humanos, terrenos, e não esperarmos das coisas desta terra as respostas que precisamos para as inquietudes da vida. Nós queremos nos preparar de verdade para o teu reino que será estabelecido para todo sempre e que essa seja a nossa bendita esperança através da volta de Jesus. No nome de quem te oramos. Amém.